E aí, galera? Vamos lá agora com o nosso vídeo de perguntas e respostas. Vamos lá com a primeira pergunta. Por que que ela dá essas entortadas na ponta das folhas se está tudo ok no runoff? A pessoa mandou uma foto e está perguntando isso. Então, pelo que eu vejo na foto, isso não necessariamente quer dizer que tem alguma coisa errada com o runoff, né? Que nem você falou, se você está checando o runoff, prestando atenção na regra, tudo saindo legal, provavelmente não é necessariamente alguma coisa que está ocorrendo na regra. O que pode ocorrer, o que pode causar umas meio que deformações na folha, vários tipos de deformações, coisas estranhas que podem ocorrer na folha. Desse tipo, se está tudo bem no ambiente e na rega, normalmente é uma coisa genética, pode ser simplesmente uma mudança epigenética, uma mutação que ocorre com plantas com bastante frequência, pode ser sintoma de vírus, tem várias coisas que podem simplesmente causar certas plantas, ainda mais certas genéticas, a ter uma, uma aparência na folha um pouco fora do normal, fora do padrão. Por exemplo, a gente tem algumas genéticas que tem uma tendência a folha meio que dar uma entortada na folha do meio. Isso eu já vi em grow dos outros também, ah, com esse mesmo strain. E parece que tipo o dedo do meio fica para baixo e o resto das outras pontas das folhas fica normal. E você vê bastante nessa genética em particular. Não quer dizer que necessariamente tem nada errado com o sistema, com a rega, nada em volta, mas é uma coisa que ela tem uma tendência a apresentar. E não é todas as plantas, todas as rodadas, mas de vez em quando ela mostra isso. Também folhas curvadas para o lado, né? Variação, várias outras coisas que podem se apresentar com uma coisa que meio que a planta carrega geneticamente e de vez em quando apresenta, mas de vez em quando não. Né? Pode ser, às vezes, causa algum estímulo, né? Algum estresse, causa isso a começar a aparecer e a se apresentar um pouco mais, mas eu não acredito que seja motivo para preocupar. Próxima pergunta. A planta estranhou do nada, deu uma avermelhada e as folhas caídas parecem um overwater, mas não é. Então, se você tem certeza que não é overwater, óbvio que você elimina isso. Outros fatores, né? Excesso de calor, excesso de frio, a luz ligada 24 horas, se você tem uma Vega 18 horas ligadas, 6 horas apagadas, e do nada ela começa a passar alguns dias de 24 horas, isso pode causar uma estresse bem estranha na planta, que meio que parece também um overwater. Aqui eu falei excesso de frio, certas coisas no ambiente, isso pode causar também doenças, se a planta está talvez pegando alguma doença vascular, pode meio que aparecer como se a planta está tendo dificuldade de beber água, transpirar, como se a planta estivesse morrendo ou de pouca água ou excesso de água, mesmo que tudo está perfeito. Mas, né, presta bastante atenção, checa 2, 3 vezes todos os parâmetros do ambiente, da rega, temperatura de água, tudo para ter certeza que está tudo certinho. Que qualquer uma dessas, em teoria, pode causar uma mudança. Assim. Próxima pergunta, que na verdade é uma série de perguntas sobre clones. Eu não tenho plantas mães, então eu corto os clones sempre das plantas que estão vegando antes de colocar para florir. Coloco os clones em um aeroclone e já aproveito que vou fazer uma poda, tiro o que são os melhores clones e aí a pessoa vai explicar as dúvidas. Primeiro, eu corto os galhos sempre mais perto do caule central. Depois, faço um corte de 45 graus. Deixo um copo de água alguns minutos antes de colocar no aeroclone. Isso é certo? Sim, eu não vejo nada de errado com esse processo. Muitas vezes eu também gosto de fazer isso. Eu corto um pedaço da planta grande, aí eu vou manicurando para deixar tudo no tamanho certinho. Corto 45 graus, aí você coloca no substrato da sua preferência. Mas é uma forma de ter mais tempo para cortar a sua planta do jeito que você quer antes de colocar no clonador. Né, nessa situação não seria um substrato, seria o aeroclone. Mas, mesma coisa, não tem nenhum problema com esse processo. Que basicamente é a segunda parte da pergunta também. Se tem algum problema com esses galhos sendo grandes demais no início, né? Cortando um galho de 30 centímetros, aí, né? Fazendo o próximo corte de 45 graus, né? Deixando o corte menor do tamanho certo para colocar na clonadora.
Então isso sim, também, eu acredito que não tem nada de errado com esse processo até agora. Depois que eu coloco no aeroclone, tem um problema em deixar a luz 24 horas ligada ou é melhor deixar 18 ligada, 6 apagada, igual na Vega? Então, eu acredito 100% que é melhor deixar 18 ligado, 6 apagado. Por quê? Primeiramente, com a nossa planta sempre precisa, não precisa necessariamente, mas é bom ela ter o horário de noite para fazer o processo de respiração celular. Agora, a nossa planta não tem um sistema de raiz, né? Quando ela é um clone, ou pelo menos nem uma raiz extensiva, ainda mais quando ela está começando a desenvolver. Mas sim, uma coisa que ocorre durante a noite é que a planta meio que dá uma parada, uma diminuída bastante na quantidade que ela vai transpirir. Você vai dar uma chance para a planta meio que ah, né, acertar os níveis de água um pouco melhor antes do dia seguinte. Eu acredito que trabalhar os tomata, né, durante esse processo todo de abrir, fechar, acompanhar o dia e noite, tem mais benefício do que deixar 24 horas ligado. Agora, no caso que você não tem a escolha, 24 horas pode ser usado, mas eu acredito sinceramente que o melhor caminho é ter dia e noite, né, 18 e 6. Eu até conheço algumas pessoas que gostavam de colocar 24 horas ou até 48 horas no escuro. Eles acreditavam que ajudava a planta a enraizar mais. O único benefício que eu posso imaginar é essa aqui nos primeiros dias, que a planta está meio que acostumando com aquele ambiente novo na clonadora. Ela vai ter menos estresse de transpiração, porque não vai ter, a luz não vai estar acesa. Mas eu acredito que, né, da forma que eu gosto de fazer é sempre usar a luz acesa no primeiro dia, até, né, enraizar tudo, mas acesa 18 horas, apagada 6 horas. Próxima pergunta sobre iluminação. Existe um limite de ppfd para cannabis? Sim. Existe um limite de ppfd basicamente para qualquer planta, né? Se você chegar num nível absurdo, você vai completamente estressar e destruir os fotorreceptores da planta. Mas, né, a planta em si, a cannabis, é uma planta muito tolerante ao nível de luz bem alta. Então, por mais que ela consiga também aguentar bastante luz, não quer dizer necessariamente que você vai ganhar um benefício de aumentar a intensidade da luz, tipo, eternamente. Um, o que a gente aprendeu é que acima de 900 ppfd, ainda mais para o final da flora, você pode prejudicar um pouco da qualidade da planta. Sim, você provavelmente, se você continuar com o dele mais alto, do começo ao fim, então acima de 900, né, com 1000 ppfd para cima, aumentando seu DLI total, você vai realmente conseguir aumentar o que vai render, né, a quantidade de flor que vai render no final, mas vai ter menos qualidade do que se você tivesse plantado com 900. Então, tem essa dinâmica também, que assim, quanto mais a gente começa a aumentar a luz passando daqueles 900, 1000, a gente começa a diminuir qualidade. Então tem que considerar isso. Próxima pergunta sobre rega. Eu estou na última semana de vega, regando com 2.4 de EC, 6.0 de pH. Tem algumas plantas que estão saindo runoff com 6.8 de pH e 1.7 de EC, e outras com 6.4 de pH e em torno de 2.2 de EC. Devo fazer um flush agora, espero a segunda semana de flora, como indicado, e como o antigo de problema de baixar o pH parece ter solucionado, posso ir abaixando o pH de entrada até chegar no 5.8? Então, primeira pergunta, ou primeira, né, coisa que você comentou, 2.4 entrando, 6.0 entrando, está saindo, em alguns casos, 1.7 de EC a 2.2 de EC. Isso para mim diz que você pode, na verdade, navega até aumentar seu EC de entrada. 2.4, nesse caso, talvez não está sendo suficiente. E o flush. Eu esperaria pelo menos até a primeira semana para fazer o flush, né, dentro da primeira semana até a segunda semana, mas não deixa passar da segunda semana, entrar na terceira para fazer esse flush. Você quer diminuir o EC sim, elas parece que estão entrando já com uma tendência, né, entrando na flora com uma tendência a já tá com o EC abaixando. Então, agora que essas plantas vão entrar na flora, talvez já segue esse padrão e vai abaixando o EC até chegar na segunda semana, aí você aumenta de novo.
mas é o que eu faria nessa situação, porque ela já está baixando. Então, já vai assim, segue, né, do jeito que ela está indo, vai baixando o EC, segunda semana começa a aumentar de novo, e eu esperaria que elas vão tolerar bastante sal se você está colocando 2.2 ou 2.4 e o máximo que sai é 2.2. E se tem algum problema de você baixar o pH até chegar no 5.8, sinceramente eu acho que não. Provavelmente, se fosse eu já trocaria da próxima regra para 5.8 e já vai acompanhando os resultados para ver, né, como é que as plantas vão tolerar e como é que vai sair o runoff. Mas, se fosse eu já trocaria. Próxima pergunta. No runoff, venho notando que o EC está subindo e o pH está subindo também. Posso aumentar o EC para ver se o acúmulo de sal vai fazer o pH cair? Então, primeiro, sim, você pode aumentar o sal, deve ajudar o pH a cair, mas também se você está vendo o sal acumular também, isso já é uma coisa que eu teria muito. Um, não sei se eu faria dessa forma. Eu prefiro, nesse caso, fazer um flush, né, tentar baixar os dois de uma vez, e daí em diante, se você quer começar com esse um pouco mais alto para ver se você prevene esse pH subir, ah, pode tentar para ver se ela de repente começa a tolerar aquele EC, ou, né, você vai ter que realmente combater um pouco esse pH subindo com flush, volta com a comida que ela tolera, vai acompanhando, e se sair muito fora, né, da, da janela que a gente procura, aí você faz seu ajuste. Mas também vai acompanhando, né, olhando suas plantas, tenta não fazer nada super drástico se a planta em si não está demonstrando nenhum problema. Próxima pergunta. Adianta esterilizar as tesouras com álcool para evitar passar vírus e madras? Infelizmente, não. Álcool não é o suficiente para matar vírus. Na verdade, talvez vírus, sim, mas quando a gente está falando do viroide, do lúpulo, né, o viroide latente do lúpulo, isso já é uma coisa que não consegue ser, você não consegue eliminar com álcool, porque um viroide nem é um vírus de verdade, ele nem chega ao ponto de ser tão complexo para ser chamado um vírus. Ele é simplesmente um fio de RNA que é contagioso, basicamente. Então, ele é tão simples e básico que o álcool não consegue matar, porque ele nem é um ser vivo, na verdade. É simplesmente um pedaço de RNA flutuante. Então, cloro tem que ser alguma coisa, um oxidante forte. Então, cloro tem a tendência a ser o produto mais escolhido para a gente eliminar esse vírus. A gente deixa as tesouras 10 minutos no cloro e a gente nunca usa a mesma tesoura em outra mãe. Sempre cada mãe recebe a sua tesoura, a gente, né, corta a planta, coloca a tesoura para esterilizar, pega outra tesoura completamente nova para passar para a próxima planta. Isso só é importante nas mães, quando você está cortando seus clones, quando você está mantendo suas mães. Quando você está quando você tá, né, fazendo sua manutenção na flora, ou até tipo no final da vega, isso já não importa. Ainda mais para esse vírus latente, porque você nunca vai ver um sintoma de um vírus latente dentro né, dos primeiros meses de uma infecção. Normalmente demora muito tempo para os sintomas começarem a aparecer. Então, se você está colocando ela para florir e ela acabou de ser contaminada naquele momento, não tem nenhum perigo. Você não vai ver nenhum efeito daquele viroide na sua planta. Agora, nas mães, né, que é aquela genética que vai produzir várias gerações e vai ficar por muito tempo na nossa plantação, você quer ter certeza que você está tentando evitar o máximo possível transmitir vírus ou viroide. Próxima pergunta, uma sobre rega. Parece uma planta recém-germinada, 17/8, então faz um pouco mais de 10 dias, e regou com 5.8 e 0.5 de EC, e as folhas estão começando a desbotar um pouquinho. Para mim, isso é muito pouca comida, aumenta sim o EC, tenta usar pelo menos 1.0 a 1.5 e ver se ela tolera isso aí. Com o 5.8 de pH, o saindo 6.1 não tem nenhum problema, mas sim, eu acho que isso é comida, pouca comida para a planta, mesmo nessa fase.
Então, sim, aumenta o EC da rega, 1.0 no mínimo, mas até 1.5, duvido que você vai ter problema. E não espera secar completamente, que a semente não tem, não está estabelecida o suficiente em termos de raiz para poder sustentar a planta. Se você deixar ela secar, ela vai morrer rapidamente. Então, mantém úmido o substrato, não molhado, né, não completamente saturado, mas mantenha úmido sim. E né, você não vai ter nenhum problema com sal acumulando com esse nível de EC. E é isso, né? Tenta aumentar a comida, a concentração de fertilizante, que ela deve ah, ficar um pouco mais feliz. E é isso, galera. Valeu pelas perguntas. A gente faz isso de novo semana que vem. É nóis.